Imaginem um lugar onde o silêncio é absoluto, onde nem o vento ousa contar histórias, e onde, sob camadas de gelo com milhões de anos, dormem coisas que não deveriam ser despertadas. Eu sei, porque eu estive lá e sobrevivi. Mas deixei parte de mim naquele gelo. Bem-vindo às montanhas da loucura. E lembre-se, algumas histórias não nos pertencem, mas nos encontram mesmo assim. Uma vez que você as ouve, nunca mais consegue esquecê-las. A minha história começa com a expedição da Universidade Miskitonic. Nosso objetivo? Coletar amostras geológicas do continente mais inóspito do planeta. Contávamos com cientistas brilhantes, técnicos experientes e um arsenal de equipamentos de perfuração revolucionários. Havia um clima de otimismo, de aventura. Era como se fôssemos pioneiros, prestes a escrever um novo capítulo na história da ciência. As reuniões eram longas, os mapas cobriam mesas inteiras e cada integrante tinha um brilho nos olhos. Ninguém imaginava que, no fim, esse brilho se apagaria. Era como planejar uma escalada ao paraíso e acabar preparando um caminho direto para o inferno. O mar gelado parecia acolher nossa chegada com silêncio, mas nas sombras do horizonte, montanhas negras nos observavam como sentinelas adormecidas. Era como se o próprio continente estivesse vivo e que estivéssemos invadindo algo que não nos pertencia. Partimos de Boston em direção ao sul. O mar parecia infinito e o frio aumentava a cada dia. Passamos pelo Canal do Panamá, cruzamos oceanos e, aos poucos, o azul se misturou ao branco eterno dos icebergs. Alguns se erguiam como muralhas, outros como catedrais congeladas, e por um instante tive a sensação de que estávamos sendo observados. À noite, o barulho do casco cortando o gelo soava como ossos se partindo. O céu estrelado parecia mais próximo, mas as constelações, de alguma forma, pareciam diferentes. Era como se estivéssemos navegando não apenas para outro continente, mas para outro mundo. Ao chegarmos, o silêncio era quase palpável. Na Antártida, o som mais alto é de sua própria respiração dentro do capuz. O frio penetra até a alma. O horizonte é infinito, mas claustrofóbico. Você sabe que para qualquer direção que vá, só encontrará gelo, vento e morte. Até o relógio parecia perder o ritmo, e o tempo se esticava como a sombra de um dia que nunca acaba. A comida enlatada tinha gosto de metal, e as conversas se tornavam cada vez mais curtas. Era como se o continente estivesse drenando nossa energia, e algo invisível nos observava de longe. Um dos membros da expedição, Professor Lake, se desviou do plano original após encontrar marcas estranhas em rochas antigas. Triângulos, linhas onduladas, padrões gravados em rochas de centenas de milhões de anos. A ciência dizia que nada tão complexo deveria existir naquela época, mas ali estavam. E o brilho nos olhos de Lake me incomodou. Ele não queria apenas estudar aquilo, ele queria seguir a trilha dessas marcas, a qualquer custo. Lake falava das marcas como se fossem mensagens, vestígios de uma inteligência perdida. Seus olhos brilhavam de excitação, mas havia algo inquietante naquele brilho, algo que me fez pensar que talvez ele já estivesse sendo consumido pelo mistério. Suas anotações se tornaram obsessivas, quase frenéticas. Alguns colegas começaram a dizer que ele sonhava com aquelas formas. Eu mesmo o vi, uma madrugada, desenhando compulsivamente símbolos que não reconheci, mas que me deixaram inquieto. De avião, sobrevoamos uma cordilheira que parecia tocar o céu. As montanhas eram negras,
cobertas de neve, mas tinham formas regulares, como se fossem construídas, não esculpidas pela natureza. Entre as sombras, jurava ver blocos e torres, como muralhas antigas. Era uma visão grandiosa e ameaçadora. Lake decidiu que iríamos até lá, e foi nessa decisão que cruzamos a linha sem volta. O vento naquela altitude parecia um lamento distante. Havia algo naquelas montanhas que chamava, e olhando para elas, senti uma sensação que não era de curiosidade, mas de presságio. Durante uma perfuração, a equipe de Lake encontrou algo extraordinário. Uma caverna fossilizada, cheia de conchas, ossos e fósseis de todas as eras geológicas misturados, como se o tempo tivesse se confundido naquele lugar. Mas no fundo da caverna havia algo ainda mais perturbador. 14 corpos intactos, criaturas imensas em forma de barril, com 5 tentáculos, asas membranosas e cabeças de estrela do mar. A dissecação revelou o impensável. Eram ao mesmo tempo vegetais e animais, anfíbios, incrivelmente complexos e incrivelmente antigos. O silêncio na caverna era sufocante. A luz das lanternas tremia, como se o próprio ar rejeitasse revelar o que estávamos vendo. Quando os cães sentiram o cheiro daquelas criaturas, enlouqueceram. Latidos, rosnados, tentativas de escapar das amarras. Era como se reconhecessem um predador ancestral, algo gravado no instinto mais profundo. Tivemos que afastá-los para evitar que destruíssem os espécimes. Naquele momento, percebi que a natureza às vezes sabe mais do que a ciência. Mesmo à distância, os cães se recusavam a comer, olhando fixamente para o nada, como se vissem algo que nós não víamos. Alguns chegaram a se ferir tentando escapar, e o gelo ao redor começou a ranger, como se algo se movesse sob ele. Uma tempestade caiu sobre nós. O rádio ficou mudo. Tentamos contato com Lake por horas. Nada. Organizei uma equipe de resgate e partimos. Ao chegarmos ao acampamento de Lake, o que encontramos foi puro nesadelo. O acampamento destruído, barracas rasgadas, os cães mortos e todos os antigos desaparecidos. Havia marcas estranhas na neve, grandes demais para serem humanas, e sulcos profundos, como se algo tivesse sido arrastado com força. O vento assoviava de um jeito que parecia carregar vozes distantes, e todos nós sentimos que estávamos sendo observados por algo que preferia se esconder na neblina. E a neve estava marcada com um arrasto que levava até as montanhas. Era como seguir a trilha de algo que não quer ser encontrado, mas que não se importa se você o seguir. Seguimos as pistas até as montanhas. De perto, percebemos que eram ruínas. Uma cidade alienígena abandonada há milhões de anos. Havia estruturas, paredes, portas ciclópicas talhadas na rocha, com ângulos perfeitos e simetria impossível. Nas paredes, relevos contavam a história dos antigos. Vieram das estrelas, criaram a vida na Terra e travaram guerras contra seres indescritíveis. Entre eles, os Shoggoths, criaturas moldáveis, moldadas para construir e trabalhar, mas que se rebelaram. As paredes estavam cobertas de desenhos que mostravam batalhas colossais, mares desaparecendo e céus cheios de formas que não consigo descrever. Era como caminhar não apenas pelo passado, mas por uma história que nunca foi feita para humanos conhecerem. Essas construções se erguiam no silêncio absoluto, como se até o vento tivesse medo de entrar. Havia túneis tão altos que nossas lanternas não alcançavam o teto,
e símbolos gravados em pedra que pareciam mudar de forma quando não estávamos olhando diretamente para eles. No fundo dos túneis, sentimos que não estávamos sozinhos. Um som distante, como um eco líquido, um arrastar viscoso. Então vimos uma massa negra, sem forma, com olhos que surgiam e sumiam. Um Shoggoth. Ele se movia rápido, mas com a paciência de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. E o som que emitia, um cântico distorcido, quase humano, mas carregado de um ódio antigo. Aquelas vozes pareciam imitar palavras humanas, mas com um timbre impossível. Era como se estivesse zombando de nós, ou nos chamando pelo nome. Os olhos daquela massa eram como janelas para um ódio antigo, e cada passo que dava parecia dissolver o chão. Ele não corria atrás de nós, ele nos caçava com paciência, como se soubesse que inevitavelmente cairíamos em suas garras. Corremos sem olhar para trás. Alguns túneis começaram a ruir com o peso daquela coisa nos perseguindo. A saída parecia cada vez mais distante. Quando finalmente emergimos para a superfície, o vento cortante nunca pareceu tão acolhedor. Mas sabíamos, aquilo ainda estava lá, e nada poderia impedi-lo de esperar, pacientemente. Ninguém falou durante a viagem de volta. Não porque não quiséssemos, mas porque sabíamos que, ao colocar em palavras, aquilo se tornaria mais real. E ninguém queria que fosse real. Hoje, conto essa história não para entreter, mas para alertar. A Antártida guarda segredos que não pertencem à humanidade. E se um dia alguém voltar àquelas montanhas, talvez não traga de volta apenas fósseis. Talvez traga algo que nunca deveria despertar. Não há glória que valha o risco, não há descoberta científica que compense abrir a porta errada, porque algumas portas não levam para lugares, levam para fins. E quando o fim chegar, não haverá gelo suficiente no mundo para enterrá-lo de novo. Agora, feche os olhos e imagine o vento gelado da Antártida cortando sua pele. Lá, sob toneladas de gelo e pedra, dormem verdades que talvez nunca devêssemos acordar. E me pergunto, será que a maior descoberta da humanidade não seria também o seu fim? Aqui no Dark History, exploramos histórias onde o medo, o mistério e o impossível se encontram. Se essa jornada pelas montanhas da loucura te fez pensar, então você já faz parte da nossa tripulação. Inscreva-se, explore nossos outros relatos e continue caminhando conosco por esses caminhos sombrios da história. Até a próxima noite, se ela chegar.